Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao celebrarmos o terceiro domingo da Quaresma, a Palavra de Deus nos recorda, por meio do testemunho da visão que Moisés teve diante da sarça ardente. Essa planta que se consumia em fogo, mas não se consumia. Por meio desta imagem, Deus se apresentou a Moisés, revelando esta nova aliança para apresentar-se ao povo, para dizer: eu sou vosso Deus. E Moisés diz: sim, eu irei aos filhos de Israel. O Deus de vossos pais me enviou até vós. Mas como é que eu vou apresentá-lo? Como é que eu vou dizer qual é o nome deste Deus? Recordemos que os povos antigos viviam em meio a outros povos que tinham dezenas, centenas, milhares de deuses. E o Deus único e verdadeiro se apresenta e diz: meu nome é Eu sou aquele que sou. Este é o nome de Deus. Eu sou aquele que sou significa eu sou o único existente. Tudo o demais que há no mundo não tem existência em si mesmo, tem existência por causa de mim. Eu sou aquele que sou. Nós podemos dizer de nós somos aqueles que não somos, porque o nosso vir ao mundo e o nosso existir depende de Deus. É Ele que nos mantém a existência. Nenhum de nós se fez por si próprio ou sobrevive e subsiste por si próprio. E então, nós devemos contemplar aqui que assim como nós não existimos e não subsistimos por nós próprios, também as coisas do mundo. E a partir disso podemos meditar melhor a nossa Quaresma. Qual o valor que eu dou a mim mesmo e às coisas do mundo, sabendo que eu mesmo e todas as coisas do mundo somos caducos, vamos cair, não existimos por conta própria. É isso que significa a palavra caduco, aquele que não tem subsistência em si mesmo. Diante disso, como continuar vivendo achando que nós somos tão importantes, que as coisinhas que nós temos são tão importantes, que o mundaréu de coisas que nos cercam e que nós conquistamos com o nosso trabalho sejam as coisas mais importantes, que a vidinha que nós levamos nós achamos que é tão importante. Como continuar vivendo assim, sabendo que este nosso Deus é o único existente? E nós só existimos e somos mantidos na existência por causa da misericórdia dEle. Foi por causa da misericórdia dEle também que este povo, quando foi libertado da escravidão do Egito, hoje nos é recordado essa sua passagem de 40 anos no deserto, por meio da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, a segunda leitura que ouvimos. Foi por causa da misericórdia de Deus que este povo, escolhido por Deus para ser libertado da escravidão, foi acompanhado pela nuvem, símbolo de Deus, símbolo da presença de Deus. Este povo, à noite, era acompanhado
por uma coluna de fogo que os guiava. E este povo foi acompanhado por uma rocha que saciava a sua sede. Este Deus, que por sua misericórdia nos cerca de cuidado e de carinho, e nós preocupados com as pequenas coisas deste mundo. E diz São Paulo: no entanto, mesmo cercados de todo este carinho de Deus, a maior parte daquele povo desagradou a Deus e não pôde entrar na terra prometida. Não pôde. Foi uma meia dúzia daqueles milhares que foram libertados da escravidão no Egito, que chegaram à Terra Santa. E qual foi a causa? Desagradaram a Deus, porque passavam todo o tempo murmurando e se queixando. E por isso, diz São Paulo, foram mortos pelo anjo exterminador. E então, diz São Paulo, cuidado, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. E o fecho dessa leitura hoje da primeira carta de São Paulo aos Coríntios é muito importante. Cuidemos, irmãos, pois quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Está falando da fé, está falando da vida com que levamos. Se nós sabemos que Deus é o único existente e o único que mantém a nossa existência, a nossa subsistência, e nós não vivemos de acordo com isso, como esperamos ser mantidos por Ele para a vida eterna? Como esperamos um dia estar com Ele na vida eterna? É como quem diz: eu sei que há Deus sobre mim, que Ele fez todas as coisas, mas eu estou nem aí, eu vivo a minha vida como eu quiser. Cuidado, quem se julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Então, o Santo Evangelho no dia de hoje vai fechando com chave de ouro estas leituras. Vieram trazer a notícia a Jesus que um bando de galileus sediciosos foram massacrados por ordem de Pilatos, e isto não causou tanta celeuma no povo. O que causou mais celeuma foi que o sangue destes que foram massacrados ainda foi misturado ao sangue dos sacrifícios que faziam aos falsos deuses. É isso que causou o espanto. Este povinho que vem trazer a notícia a Jesus é quase como o nosso povo hoje, que se escandaliza por aquilo que não se deve escandalizar, mas pelo pecado, pela vida no pecado, pela vida longe de Deus e da sua igreja, isso não os escandaliza. Vivem como bichos, comem como bichos, se portam como bichos, e quando morrem como bichos, talvez algum outro se escandalize. Ora, deveria se escandalizar por ter vivido de modo indigno, e não por ter morrido de modo indigno. E Jesus diz: vocês pensam que aqueles que morreram deste modo eram piores que vocês? Vocês pensam isso? Essa pergunta deve calar profundamente em nós. Aqueles que estão sofrendo a guerra, a fome, o abandono, aqueles que sofrem perseguição, aqueles que são mortos pelo tráfico de drogas, vocês acham que eles são piores do que vocês? Cuidado, quem se julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Mas se nós não nos convertermos, diz o Senhor, vamos morrer todos do mesmo modo. E diz ainda outro caso: 18 daqueles que estavam abaixo da torre de Siloé, e a torre caiu sobre eles. Vocês acham que eles eram mais culpados do que vocês que não estavam lá? Aqui vem a importância de não julgar o outro quando ainda não fez um julgamento sobre si. Se vós não vos converterdes,
ireis morrer todos do mesmo modo. E aqui o Senhor arremata com essa parábola. Este senhor que tinha uma figueira no centro da sua vinha. Quem é essa figueira? Somos cada um de nós, no centro da sua vinha. A vinha do Senhor é a sua igreja. Nós somos a figueira preferida do Senhor, cada um de nós. O Senhor nos cerca de cuidado, de carinho, e nós teimamos em não dar frutos ao Senhor. Então o Senhor diz: chegou o tempo. Faz 3 anos que eu venho aqui, diante dessa figueira, ela não dá um fruto. Corta, bota no fogo. É a ordem do Senhor. Mas o vinhateiro, aquele que cuidava da vinha, que aqui simboliza o próprio Senhor Jesus Cristo, em sua misericórdia, diz: Pai, Senhor, vamos dar mais um tempo. Deixa eu cercar ela mais de cuidado, de mais carinho, de mais adubo. Vou cavar ao redor dessa figueira. Vamos ver. Ainda este ano vamos dar para ela. Se o ano que vem ela não der frutos, então tu mesmo vai cortar ela. Tu mesmo vai cortar e lançá-la ao fogo. É de nós que Cristo fala, de cada um de nós. Nós somos esta figueira plantada no meio da sua vinha. Cada um de nós. E a cada ano o Senhor nos visita e procura frutos e não encontra. Que figueira bem sem vergonha que nós somos. Comemos e bebemos da terra do Senhor, no meio da sua vinha. Recebemos o batismo da vinha do Senhor. Recebemos as graças e as bênçãos e não devolvemos nada ao Senhor. Nós somos essa figueira sem vergonha, essa figueira que não se converte. Este evangelho, colocado neste 3º domingo da Quaresma, quer nos recordar que a Quaresma que nós iniciamos na quarta-feira de cinzas é para crescer na caridade, crescer na oração e crescer na penitência. Há muitos que estão chegando agora, nem sabem o que é Quaresma, nem quarta-feira de cinzas, andavam por aí como essa figueira sem vergonha, sem fazer nada, vivendo a vida tocando a sua flauta. Cuidado, a flauta não é de Deus, a flauta é do diabo. Vivendo a sua vida descompromissado com Deus. Cuidado, figueira, o Senhor já te deu o último ano. Cuidado, figueira, cuidado, porque essa figueira que ainda está de pé pode vir a ser derrubada pelo Senhor. O machado já está posto à raiz. A Quaresma é para nos recordar que é tempo de conversão. Ai de nós se o Senhor passar em nossa vida o ano que vem, ou hoje, ou amanhã, e não encontrar frutos. Seremos lançados no fogo eterno. Recordemos, cada um de nós é esta figueira que o Senhor tem vindo todos os dias buscar frutos e não tem encontrado. Peçamos ao Senhor a graça de nos convertermos, a força para tomar as decisões necessárias para a nossa conversão. O Senhor que nos plantou como sua figueira preferida, no meio da sua vinha, que é a igreja, tem direito a cobrar os nossos frutos. Ai de nós se o Senhor não encontrar os frutos. Ai de nós. Peçamos, portanto, insistentemente, para nós e para os demais, a graça da conversão e as forças necessárias para mudarmos de vida, sermos homens, mulheres voltados para Deus, para fazer a vontade de Deus, para que o Senhor encontre em nós frutos quando Ele nos visitar. Repito, ai de nós, se o Senhor nos visitar e não encontrar frutos.
Ele já nos deu o ultimato. Nos tempos em que nós vivemos, em que mais e mais se avoluma a guerra, a fome, a peste, as doenças, a desunião entre os povos, quem tem os olhos bem abertos para as coisas de Deus, sabe que nós vivemos, como diz o Senhor, como nos pregaram os apóstolos, os últimos tempos. Nós não teremos prorrogação. A nós já foi dado mais este tempo de misericórdia, no qual o Senhor cava ao redor de nós e nos aduba com suas graças. Não esperemos para o último momento invocar pela nossa conversão e mudança de vida. Não esperemos. Não abusemos da misericórdia do Senhor. Coloquemos nossa vida totalmente nas mãos do Senhor e seremos livrados de todos os males que estão por vir. Que o Senhor assim nos mantenha seguros, bem plantados, de pé no centro da sua vinha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.